forte é porque existe o fraco, se existe o fraco é porque existe o forte, não é? Amém? Quando a gente entra numa igreja, amém? A primeira coisa que eu acredito que a gente tem, não é? Que a gente tem que prezar, amém? É, na verdade, não é? De querer crescer na fé. Se a fé é o instrumento pelo qual o Senhor disse, amém? Que é a única forma, preste atenção, não é? A gente faz muita coisa para Deus, não é? A gente vai fazer um culto campal, não é? A gente louva para Deus, a gente faz tanta coisa, não é? Mas, amém? Quando a gente coloca a fé nisso, aí sim, não é? A gente, na verdade, está agradando a Deus, né? Esse é o instrumento que Deus deixou como única forma de agradar a Deus é pela fé, amém? Então eu posso fazer muita coisa, mas se nessas muitas coisas que eu fizer não tiver fé no meio, então eu não estou agradando a Deus, amém? Estou fazendo de qualquer jeito, não é? Mas quando eu faço pela fé, não é? Aí é outros 500, não é? Aí eu estou fazendo junto, amém? Com aquele que na verdade, não é? É o autor e o consumador dela, da nossa fé, que é o Senhor, não é? Então, a gente precisa viver essa fé. Quando a gente entra na igreja, a gente precisa, amém? A gente precisa cuidar de que a nossa fé cresça, porque a fé é que vence tudo, igreja. Não tem nada que a fé não vença, amém? Se a gente tem fé, a gente chega aonde a gente planejar. Se a gente não tem fé, a gente pode até dar partida naquilo que a gente quer, mas no meio do caminho nós vamos fracassar. Então a fé é que faz você partir, a fé é que faz você perseverar, a fé é que faz você chegar ao local que você desejou. É a fé, amém? A Bíblia está falando aqui nessa mensagem, não é? Que Deus pede para que a gente tenha tolerância naqueles que estão fracos na fé, aqueles que vêm depois da gente, não é? Aqueles que ainda não conhecem bem Jesus Cristo, nem sabem como bem a fé funciona, não é? Para a gente ter paciência com eles, amém? Mas uma coisa é certa, olha, a fé ela funciona assim, como alguém que nasceu agora, amém? Uma criança, por exemplo, o Josué, não é? O Josué ainda vai andar, ele não anda, não é? Que é aquela criança que está lá atrás, amém? Ela ainda não anda, mas a mãe tem que ter paciência de ensinar, não é? Quantas vezes o Josué não pode cair durante esse tempo que ele vai tentar aprender a andar, não é? Assim como aconteceu conosco, não é? Ninguém desistiu, porque sabia que a gente ia andar, não é? E a gente se esforçou para andar, não é? Amém? E hoje nós estamos andando, não é? Graças a isso, amém? Graças a essa paciência, não é? E essa perseverança que tiveram aqueles que tentaram nos ensinar, não é isso? Da mesma forma é a fé, amém? Agora o que a gente não pode é perder a oportunidade de treinar a fé, igreja. Nós precisamos treinar a fé, amém? Porque é a fé, na verdade, que vai trazer para as nossas mãos a cura, não é? Vai trazer a saúde, vai trazer a libertação, vai trazer o poder, amém? A fé ela traz o poder, não é? O poder chega tanto que quando você diz uma coisa, ela tem que acontecer, amém? Porque quando você falou com fé. Aí saiu aquela bomba atrás, não é? Amém? De encontrar o objetivo que você lançou, amém? Então, é assim que a gente faz com a fé. É caminhando de fé em fé, glória em glória, né? Até atingir, não é? Uma fé perfeita. Então, Jesus pede assim, ó, tenha paciência, não é? Com aqueles que têm pouca fé, amém? Até que essa pessoa venha ter uma fé que dê não só para ela, não é? Usar no seu dia a dia, como possa ensinar os outros, não é? Amém? Porque a fé ela cresce ao ponto da gente ensinar, amém? Eu não posso, por exemplo, eu posso ter paciência, eu posso ensinar como ela funciona, mas eu não posso fazer você crer, amém? Essa parte aí é sua, não é? É você que tem que se esforçar para crer, amém? Mas eu posso apresentar a você como ela funciona, não é? Isso eu posso pela Bíblia, amém? Assim como Jesus Cristo ensinou. Versículo 14. Ora, quanto ao que está firme na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, amém? Ou seja, esse é um passo importante que a gente precisa ter, não é? Em acompanhar aqueles que estão começando pela fé, não é? Quando a gente começa é tanta coisa, né, que vem na nossa cabeça, amém? Tanta coisa vem na nossa cabeça, não é? A gente olha para a Bíblia e vê pessoas que tiveram
vitórias sim, extraordinárias pela fé, não é? O nosso negócio é a gente tentar chegar lá onde eles chegaram, não é? Quem é o nosso espelho e quem pode se espelhar? Primeiramente Jesus, não é? Mas depois dessas pessoas que venceram, não é? Pessoas desceram na cova dos leões, não é? O Daniel, por exemplo, desceu na cova dos leões, não é? E pegou nos leões como se fosse um gatinho, né? Aqueles leões estavam ali para estraçalhar o Daniel, quando o rei mandou, né, jogar o Daniel nessa vala dos leões, não é? Quando todo mundo pensou que o Daniel tinha morrido, amém? O Daniel fez o quê? Uso da fé em Deus, não é? E quando abriram as comportas para ver os pedaços do Daniel, estava lá o Daniel passando a mão na cabeça dos leões como se fosse um gatinho, não é? Amém? Pastor, como é que a gente consegue isso, não é? Ora, se eles conseguiram, amém, você tem que ver assim, olha, se alguém conseguiu alguma coisa extraordinária, saiba que você também pode. E que você foi chamado para fazer do mesmo jeito. Amém? Você não vai morrer não por tentar crer não, amém? Você morre por tentar duvidar, amém? Então teve pessoas também como por exemplo, não é? Os filhos dos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem já leu sobre essas pessoas? Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 filhos dos hebreus, não é? Que por não querer se ajoelhar diante de uma estátua, não é? Amém? Olha o problema que traz estátua, não é? Amém? Olha o problema que traz estátua, não é? Por não querer se ajoelhar a estátuas. Não interessa se é feita de bronze, de gesso, de metal, de pedra, não interessa, não é? Então, por não querer se curvar a essas estátuas, o rei pegou, mandou todos eles jogar, esses 3, dentro de uma fornalha de fogo. Mas antes a fornalha era grande, amém? Cabia mais de 10 homens dentro. Mas antes de jogar, ele esquentou 100 vezes mais. Amém? Então a Bíblia diz que se o soldado chegasse aqui, né, a 5 metros de distância, ele se queimava, amém? Só da quintura, não é? Então o rei mandou esquentar 100 vezes mais.